Com a palavra, professor doutor Fernando Pena, por favor, uma boa noite ao senhor. Muito construtiva a sua vinda aqui nessa noite, com certeza, sair da sua cidade, do seu conforto, para estar aqui numa audiência tão importante como essa de hoje. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Fica à vontade, o senhor tem 15 minutos, por favor. Tá, ok. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa, na figura do vereador Lucas Greco e Elton Negrini, cumprimentar também os vereadores presentes aqui na plenária, cumprimentar especialmente os professores e os alunos de Araraquara que estão aqui presentes para debater um tema que é tão importante. Eu, na minha fala, vou tentar responder uma pergunta aqui que para mim é central. Por que nós temos tantos professores e alunos aqui dentro e lá fora contra esse projeto? Eu acho que esse é o motivo, isso que nós temos que tentar entender aqui. Eu cheguei aqui em Araraquara hoje, e só hoje o projeto ainda está sendo debatido. Eu já ouvi o caso de 2 professores que foram denunciados e intimidados por trabalharem livros clássicos, textos clássicos da literatura, um romance e um poema. O que a gente tem que pensar é o seguinte: o que está levando pais de alunos a denunciarem professores por trabalharem textos clássicos da literatura? Eu acho que a resposta está aqui na minha frente, dentro desse projeto. Então, o primeiro ponto é problematizar o próprio nome do projeto, Programa Escola Sem Partido. A maioria das pessoas que não conhecem o projeto, quando escutam, vão declarar o seu apoio, porque o nome coloca para a gente uma dicotomia entre uma escola com ou sem partido. E quando uma pessoa que não conhece escuta, então vai declarar: não, tem que ser sem partido. O que eu vou argumentar aqui com vocês é que a grande questão não é se é sem ou com partido, se é sem ou com educação. Porque para mim isso aqui é um projeto de escolarização que remove da escola o seu caráter educacional. O que está presente não só no projeto, mas também no discurso que leva a esse tipo de denúncia. Bom, alguns elementos então do projeto aqui para nós começarmos a pensar. Eu acho que uma das grandes confusões, não só no projeto de lei 306 de 2017 aqui, que tramita em Araraquara, mas de todos eles, é uma interpretação equivocada da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Algo que não sou eu que estou dizendo somente, mas também a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a Procuradoria-Geral da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal. A grande referência para toda essa discussão sobre a constitucionalidade é uma lei similar a essa que foi aprovada no estado de Alagoas, se tornou lei apesar do veto do governador, e agora foi apresentada duas ações diretas de inconstitucionalidade, e todos esses órgãos que eu mencionei já se posicionaram pela inconstitucionalidade. Inclusive o Supremo suspendeu o efeito da lei em Alagoas. O trabalho foi muito bem feito no parecer aqui da Câmara sobre a constitucionalidade, até porque recuperou muitos argumentos usados nesses documentos. Então, o grande equívoco para mim, tanto nesse projeto quanto em outros, está precisamente no inciso 8 do artigo 1º do projeto. Diz o seguinte: o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O grande equívoco está na maneira como nós entendemos esse artigo, esse inciso. Ele está presente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no seu artigo 12, que fala sobre a liberdade de crença e consciência, inciso 4º, que diz que os pais, e quando for o caso tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com seus valores. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos ela foi pensada para proteger o espaço privado contra a intervenção indevida do poder público. Então, dentro do espaço privado, as famílias têm todo o direito de educar os seus filhos de acordo com seus valores. Qual é o equívoco? Quando você interpreta esse artigo não pensando no espaço privado, mas no espaço público da escola. Por quê? Existe um protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Protocolo de São Salvador, que tem um artigo específico sobre o direito à educação. E ele coloca uma série de elementos necessários, importantes, de uma formação para uma educação democrática, pessoas que entendam a pluralidade do espaço público, estejam abertas ao diálogo, e diz: os pais têm direito de escolher a educação do seu filho, desde que esteja de acordo com esses princípios. E o próprio Barroso, na sua medida cautelar, afirma que a escola, quando for promover a educação democrática, ela pode fazer isso até de maneira independente dos pais, porque é um objetivo constitucional.
O que nós temos aqui de equívoco é o seguinte: você imaginar que uma criança pode ir para a escola e, de acordo com a crença dos seus pais, se negar a estudar um conteúdo que é obrigatório. Por exemplo, nós temos uma lei, duas leis na verdade, a Lei 10.639 e 11.645, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Um aluno, por conta das suas crenças pessoais, não pode se negar a dialogar com outras culturas. E é essa interpretação equivocada desse projeto que está levando a denúncias como as das duas professoras de Araraquara, que não estavam fazendo nada além de cumprir a sua profissão, de acordo com o seu saber profissional. E foram denunciadas. Uma forma de perceber isso, o que não está nesse projeto, mas está em outro projeto de Escola Sem Partido, eles querem proibir a doutrinação ideológica. Mas os projetos em nenhum momento definem o que é isso. Se você for ao site do Movimento Escola Sem Partido, lá, e aqui é um pouco dessa cultura da acusação, da denúncia, que já está tendo vítimas aqui no município de Araraquara. Eles têm um planeja sua denúncia e identifique o professor doutrinador, alguma coisa assim. Eles então ensinam o aluno a como anotar a aula, preparar uma evidência para fazer uma denúncia, mas flagrando o doutrinador, o nome do item, eles vão explicar para o aluno como reconhecer esse professor. Imaginem isso, né? Colocando os alunos contra os professores. Mas o primeiro critério, então, para que o aluno identifique o professor doutrinador, fala o seguinte: você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para falar sobre assuntos do noticiário político internacional. Eu pergunto, é possível dissociar o que acontece na sociedade, o que acontece em Araraquara, do que acontece dentro da sala de aula? Os alunos não têm como, os professores não podem discutir acontecimentos importantes aqui na cidade? Essa lógica está presente aqui. Então, é um desrespeito ao saber profissional dos professores, porque eles são formados durante 4, 5 anos, eles saem com um título de licenciados, e quando eles vão para a sala de aula, nós temos que confiar nesses professores, não cegamente, mas temos que confiar no saber profissional desses professores. Por quê? Porque quando eles encontram um desafio, um problema dentro da sala de aula, eles são capacitados para planejar intervenções pedagógicas para lidar com essas questões. Quando um professor, por exemplo, se depara com um caso de homofobia ou machismo, o que ele deve fazer? O coordenador do Movimento Escola Sem Partido, advogado Miguel Najib, disse, numa matéria que saiu no Huffington Post, se eu não me engano, que homofobia não é assunto de sala de aula. Então, o que faz um professor quando ele presencia um caso de violência, um aluno contra o outro? A resposta do Movimento Escola Sem Partido é a seguinte: o professor é um burocrata, ele não pode discutir esses assuntos. Então, isso não é tema da sala de aula, então não pode ser discutido. Eu pergunto aqui para vocês, é essa escola que nós queremos? Imaginei que seria essa a resposta. Claro que não. Imagina isso. Quando a gente está falando de homofobia, machismo, racismo, todas as formas de igualdade, a gente está falando de sofrimentos concretos, de pessoas que vão ser excluídas da escola por conta do não poder discutir esses temas. Isso é muito importante. Eu participei de um debate recentemente com o criador do projeto, o advogado Miguel Najib, promovido por uma escola, uma rede privada do Rio de Janeiro, e lá eu fiz a defesa então de uma educação democrática, que é a pauta que eu imagino que quase todos aqui defendam, uma educação democrática que problematiza todas as formas de igualdade, que discute a realidade na qual a escola está inserida, que problematiza os problemas, que problematiza as questões do município no qual a escola, da comunidade na qual a escola está inserida. E nós estamos chegando ao ponto, eu acabei de ouvir da secretária de Educação aqui de Araraquara, de pessoas questionando o termo projeto político pedagógico, só porque tem político no nome. Olha que loucura. Mas a grande questão é a seguinte: então eu estava defendendo que a escola deve problematizar toda forma de desigualdade, deve discutir os assuntos, e o advogado Miguel Najib, o criador do projeto, argumentou que não, o professor é um burocrata, ele só aplica a lei e pune. E eu estou contando essa história não pela minha posição e advogado Miguel Najib, mas por uma fala de uma aluna. Eu acho que a gente tem que ouvir muitos alunos quando a gente está falando sobre isso. Esse é o ponto central. Então a aluna estava ouvindo esse debate e ela pediu a palavra, ela contou o seguinte:
que ela, naquele momento, ela estava muito nervosa, ela pediu o microfone, mas dava para ver que ela estava muito ansiosa com aquele momento. E ela falou o seguinte, naquele momento ela tinha 18 anos, mas quando ela tinha apenas 13, na escola, no intervalo entre duas aulas, quando o professor tem a troca de professores, um grupo de meninos, não tinha nenhum professor na sala, um grupo de meninos a jogou no chão, segurou ela contra a sua vontade e simulou atos sexuais sem tirar a roupa dela, mas um claríssimo caso de abuso. E ela contou o seguinte, aquilo traumatizou ela de forma tamanha, que isso aconteceu quando ela tinha 13 anos, ela só conseguiu contar para os pais quando ela tinha 16, 3 anos depois. E ela falou o seguinte, a escola puniu aqueles meninos. Eles foram suspensos provavelmente por alguns dias, mas a escola não problematizou, não discutiu, e o que aconteceu? Eles voltaram da punição e continuaram agindo daquela maneira. É essa a escola que nós queremos? Não, eu imagino que não. Certamente não. Imagina isso, um professor vendo, que sabe que algo como isso, um desrespeito, um abuso como esse aconteceu, e não poder discutir temas atuais. Então o projeto, e só para acabar a história, então a menina contou isso, foi aplaudida de pé, muito emocionante, todo mundo se voltou para ela, aplaudiu, e ela perguntou para os defensores do projeto, então o que fazer quando alguém sofre um desrespeito dessa natureza dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola? O microfone voltou para os debatedores, os defensores do projeto não quiseram falar, porque não tem o que falar, não tem o que falar. Quando você está falando da... É muito fácil imaginar uma sala de aula abstrata, especialmente para quem não pisa numa delas há uns 3 décadas, pelo menos, na qual isso aqui pode ser aplicado. Mas para quem está em sala de aula sabe que não é possível. Os alunos querem discutir. A grande questão é essa. Mesmo que o professor não traga os debates, os alunos trazem os debates atuais. E eu não consigo imaginar um profissional em sala de aula que se depara com problemas e não pode discuti-los. É por isso que muitos chamam o projeto de Escola da Mordaça. E aqui tem sentido. Por quê? Por exemplo, no artigo 2º, o poder público não se miscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. A insinuação aqui é que professores estão fazendo o quê? Eu queria que alguém me dissesse um caso de um professor em Araraquara que tem feito isso aqui. Eu imagino que não exista. Então, a questão central, e esse é o ponto, acho que ponto para mim central da inconstitucionalidade do projeto é o seguinte, essa ideia de que a família pode determinar o que a escola pública vai ou não fazer, ela leva ao seguinte debate, quem educa? Escola ou família? Quais são os objetivos da escola? É só preparar para o trabalho? É só qualificar para o trabalho? E nisso, então, o meu grande mantra, e que é um dos elementos de inconstitucionalidade do projeto, tem sido o seguinte, nosso artigo 205 da Constituição Federal, que é bastante explícito, ele diz o seguinte, educação, direito de todos, ou seja, é um direito democrático, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovido e incentivado em colaboração com a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento e sua qualificação para o trabalho. Então, a Constituição é clara. Dever de quem? Da família e da escola em colaboração com a sociedade. Os projetos políticos pedagógicos são isso. A escola dialogando com a comunidade para pensar como ela vai se inserir naquela realidade. E qual o objetivo? É só formar para o trabalho? Não. Qualificar para o trabalho, preparo para o exercício da cidadania e a formação plena dos jovens. Essa é a questão. O Movimento Escola Sem Partido disse o seguinte, no seu site está lá registrado, que essa história de formar para a cidadania, formar um cidadão crítico, na prática quer dizer fazer a cabeça dos alunos. Eu não posso acreditar
que um município como Araraquara queira implementar esse tipo de ideia. Para a gente ter ideia, o projeto não foi ainda aprovado, mas já está impactando a vida de professores. Então, eu acho que isso explica para nós o que está acontecendo aqui nessa sala e lá fora. Isso explica para nós porque, independente do que acontecer aqui, os professores vão continuar lutando contra o projeto e podem contar com a minha ajuda.